Êxodo, capítulo de número 15 e o verso 24, que diz assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Agora eu vou pedir para a Nayane abrir, colocar em Êxodo 16, 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Amém? Podemos assentar, igreja? Eu vou ser bem breve, vou ser rápido. Amém? Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, quero agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Também quero agradecer ao pastor. Muito obrigado, pastor. Quero agradecer muito ao pastor, que Deus continua abençoando ele grandiosamente, não somente ele, mas a família dele, a igreja toda também. Louvo muito a Deus por tudo. E, meus amados e queridos irmãos, a gente entrou aqui dentro de um contexto, de uma história bem interessante, que para os irmãos entender um pouco o texto que acabou de ler, a gente vai voltar um pouco para entender o contexto da história. Que a Bíblia vai relatar bem antes do acontecimento, que a história de Moisés, ela começou em meio a um contexto histórico bem complicado, né? Um contexto político bem complicado. Porque já começou lá atrás, quando José foi vendido pelos seus irmãos, e quando ele virou governador, naquele tempo, Faraó simpatizava com a pessoa de José. E aí foi quando José apresentou para ele a situação da família dele, do povo hebreu, de tudo. E quando ele falou, apresentou aquela situação a Faraó, naquele tempo, Faraó simpatizava com a pessoa dele. E a Bíblia vai dizer assim que, quando ele se torna governador, e ele apresentou para Faraó aquela situação, Faraó o aceita aquele povo para que morasse na terra do Egito. Então, vai passando um tempo, José traz aquele povo, participa ali mora naquela cidade, e aí passou-se anos, Moisés chegou a morrer. Quando José morreu, passou-se a linhagem de Faraó, e sucedeu que um outro assumiu o lugar de Faraó. Foi quando ele passou a ver o povo israelita, o povo hebreu, como uma nação de escravos. Entenda que como o contexto da história mudou, como a situação mudou. Naquele tempo aceitaram eles para que vivessem naquele lugar, e passou-se esse tempo, levantou um outro homem, Faraó, em que ele passou a olhar uma nação, um povo escolhido por Deus, um povo eleito por Deus, como escravos. Ou seja, de hospedeiros, eles passaram a ser escravos. Então a Bíblia vai relatar assim, que quando ele passou, e para a gente entender e conhecer um pouco do início da história de Israel como uma nação, foi preciso que ela passasse por um processo árduo, um processo difícil. Porque para minha e para a tua vida, a vontade de Deus, ela é algo bem complicado assim para a gente entender. Nós não entendemos, porque para Deus, o vencedor é quem perde. Porque para conhecer o Deus que cura, eu tenho que estar doente. Para conhecer o Deus que dá vitória, eu tenho que perder, para que Ele depois te exalte.
E a Bíblia vai mostrar para a gente aqui assim que Deus usa várias adversidades para fazer com que aquele povo cresça. Tanto espiritualmente, que era bem difícil, mas também como pessoas, como homens. Então, conhecendo essa história, contando um pouco para vocês a vida de Moisés. Moisés era um homem muito usado por Deus, um homem que nasceu num período difícil, nasceu num período complicado, um período em que o inimigo temeu com o crescimento daquele povo, porque naquele tempo as mulheres tinham muitos filhos, e conforme ia nascendo, aquele povo ia crescendo. Porém ele temeu. Ele disse: vamos matar todo menino que nascer, todo menino homem que nascer, vamos matá-lo, porque esse povo vai crescer, e esse povo vai se voltar contra a gente. E esse povo sendo numeroso, eles vão nos vencer. Entenda que ele viu aquela situação, tomando aquela atitude, ele achou que daria jeito, daria um fim àquilo que estava prestes a acontecer. Ou seja, o plano de Deus, naquele momento, para aquela nação, o diabo achou que conseguiria parar. Só que quando você está debaixo da promessa, quando você está debaixo da mão e da vontade de Deus, o inimigo ele pode tentar te matar, o inimigo ele pode tentar frustrar os teus planos, ele pode tentar fazer você parar. Mas quando você está debaixo da promessa de Deus, ele pode fazer o que ele quiser, que não vai conseguir. Porque existe alguém que está com você. Existe alguém que foi primeiro do que você e já preparou o caminho. Porque, irmãos, entenda uma coisa: quando Deus te manda fazer algo, Ele já tem o resultado, Ele já preparou o caminho. Você apenas tem que confiar e ir fazer. Porque o que mais prende a gente é a desconfiança. Será que vai dar certo? Será que é realmente a vontade de Deus? Mas, irmãos, entenda uma coisa: quando Deus te manda, faça sem pensar duas vezes. O que acontece? Quando ele vê aquela situação em que o povo está crescendo, o povo está crescendo, multiplicando, ele vê em uma situação, ele acha na cabeça dele uma solução: eu vou matar para que esse povo não cresça. Só que Deus tem algo preparado, Deus sempre tem um plano. E o que acontece? A Bíblia vai dizer que quando Moisés nasce naquele período tão difícil, Deus já prepara tudo. Ele é colocado dentro de um cesto, ele é deixado no rio, até que ele vai indo e é encontrado justamente pela filha de quem os quer matar, de quem o quer matar. Então entenda uma coisa: nas nossas adversidades, Deus vai fazer você usar o que você tem na sua mão como ferramenta para fazer a obra dele. Irmãos, entenda comigo que quando vai se passando os anos, ele vai crescendo naquele lugar, creio eu não, ele tem de tudo e do melhor, vivendo dentro de um lugar onde ele tem de tudo: cama boa, comida boa, ensino bom, tudo, porque ele está vivendo aonde o inimigo que quer abater o povo escolhido por Deus está. Então ali dentro, sendo cuidado pela filha de Faraó, ele tem o melhor. E vai se passando um tempo em que algo dentro dele o incomodou.
algo dentro dele o incomodou e fez com que ele entendesse que o plano de Deus era usar ele como alguém, por intermédio de Deus, para libertar uma nação, para libertar um povo, para salvar um povo. Do quê? Do que aquilo que o diabo tinha para colocar contra aquelas pessoas, porque na nossa vida é assim. Deus, ele tem um plano grandioso para mim e para você, só que infelizmente o diabo também tem. E o que o diabo quer é acabar com você. Só que eu creio em um povo escolhido por Deus, que não está aqui brincando, que está aqui inteiramente entregando a vida a Deus, está aqui verdadeiramente adorando ao nosso Deus. Então entenda uma coisa, quando Deus, ele quer te levantar em um alto, em um nível, você pode ter certeza de uma coisa: o diabo, ele vai tentar te abater, o diabo, ele vai tentar parar você, porque isso é o que ele quer, isso é o que ele tenta fazer. Só que quando você está debaixo de uma promessa, pode ter certeza que nada acontece com você, porque quem está sobre você já garantiu. Quem está sobre você já garantiu a sua vida, a sua caminhada, tudo que você faz, ele já garantiu. Só que entenda uma coisa, irmãos, a gente é ingrato. A gente é ingrato. A gente é ingrato. A gente não sabe agradecer muitas das vezes, e quando agradece, antes de agradecer já murmurou. É o que trava muitas das vezes em nossa vida. Porque Deus prepara tudo para aquele povo. Deus prepara uma situação em que, olhando humanamente falando, você vê e não tem solução, não tem saída. Só que Deus prepara, e tem alguém que já está, tem alguém que é enviado por Deus, que está na direção de Deus para fazer tudo aquilo. E a gente olha, humanamente falando, a gente olha com olhos carnais. Só que quem está realmente na direção de Deus vai olhar com os olhos espirituais e vai ver, e vai entender que realmente, quando Deus te manda, Ele tem algo, Ele já garantiu tudo. Então, quando Deus te trouxe aqui de volta, Ele já garantiu a sua caminhada aqui dentro, fazendo a vontade dEle, seja aqui ou seja onde for. Mas quando Deus te traz, quando Deus te coloca onde Ele quer, verdadeiramente Ele tem tudo preparado para você. Só que a gente é ingrato. Muitas das vezes a gente vê o milagre, a gente vê tudo acontecendo, a gente vê Deus fazendo, e a gente é ingrato. E entenda comigo, que vai se passando os anos, este homem que é escolhido por Deus, teme, porque tudo que ele vai fazer mediante aquilo que Deus está mandando, carnalmente ele vai temer. Mas Deus diz para ele: vai e fala a Faraó o que eu te mandei. O eu sou está te mandando. O eu sou está falando para você: vai e fala que eu vou afligir, porque este povo tem que sair da escravidão onde ele está, para ir para o deserto me adorar. Então Deus já está garantindo, Deus está falando: vai e fala, porque quem vai garantir sou eu, não é ninguém, não é o homem, sou eu que estou garantindo. Então vai e fala, porque é eu que estou no negócio. Quando o coração daquele homem se endurece tanto, às vezes olhando por fora assim a gente entende, mas como que o coração desse homem endureceu? Mas irmãos, entenda uma coisa, foi plano de Deus, foi permissão de Deus, foi propósito de Deus. Porque nada na nossa vida é fácil. Tem que ser difícil. Na obra do Senhor tem que ser difícil. Na obra de Deus tem que ser doído. Tem que ser doloroso. Muitas das vezes a gente vem, senta num banco confortável da igreja. Muitas das vezes a gente não abre a boca para dar um glória a Deus. Por quê? Tá bom da maneira que tá. Não, irmãos, não tá bom da maneira que tá. Para a gente que serve ao Senhor, a tendência do mundo é piorar, não melhorar. Para a gente que serve a Deus, a tendência do mundo é piorar para a nossa vida. Porque o diabo vai usar o mundo para afligir a gente. Só que a gente é povo escolhido. E mesmo sendo povo escolhido, muitas das vezes a gente somos ingratos. E mesmo a gente sendo povo escolhido, muitas das vezes
somos ingratos, não agradecemos, e quando agradecemos, murmuramos ao mesmo tempo. Essa é a lógica, porque o ser humano ele é assim. Mesmo Deus fazendo um milagre, a gente acaba esquecendo de que sem Ele a gente não é nada. Então entenda uma coisa, diante de uma política e de um cenário tão difícil, Deus usou um homem, Deus levantou um homem para restaurar uma nação. Só que antes desse povo virar uma nação, eles têm que passar por um processo. Quando Deus disse a ele, vai e fala aquele homem para deixar o meu povo partir, porque este povo irá no deserto e irá me adorar. Quando Deus permite que o coração daquele homem se endureça, e Deus o aflige, chega um tempo em que ele entende e liberta o povo, e deixa o povo partir. Só que o coração daquele homem volta a se endurecer novamente, e ele pensa, não, esse povo é meu escravo, então eu vou atrás deles de novo, para trazer eles de volta. Que a Bíblia vai dizer que quando o faraó permitiu, e deixou, e libertou o povo, para que fosse o deserto adorar a Deus, aquele povo saiu daquele lugar. Só que, pouco tempo depois, ele pensa, mas esse povo é meus escravos, eu vou deixar eles saírem desse jeito? Não, eu vou atrás, porque é meu escravo, tem que me servir. Irmãos, Deus tem tudo preparado. Só que a opção é nossa, se quer voltar para o erro onde estava, se quer voltar para uma situação de escravidão onde estava, ou se quer continuar olhando e andando para frente. A opção é nossa. E vai chegando o tempo em que quando ele pensa isso em sua mente e endurece o seu coração, e ele quer fazer com que este povo volte, que na cabeça dele esse povo é escravo, só que para Deus esse povo é nação escolhida. Entenda uma coisa, nós somos nação escolhida, só que para a gente herdar aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas, a gente tem que estar na posição em que Ele nos mandou. Seria um sacrifício muito de tolo, Deus te colocou, te tirou de uma situação, e a sua cabeça ainda cogita voltar para ela? Então Deus te diz assim, aonde você está, foi eu que te coloquei, fica. Se você voltar, acontece coisa pior, fica onde eu te coloquei. E ainda passa na cabeça de pessoas. A Bíblia vai dizer assim que eles murmuram contra Moisés dizendo, você nos trouxe aqui para que a gente morresse aqui, era melhor morrer na mão dos egípcios lá trabalhando para eles. Entenda que Deus fez tudo, Deus restaurou, Deus tirou uma nação da escravidão, e mesmo assim eles foram e murmuraram contra Deus. Ou seja, Deus fez tudo por eles, abençoou eles, livrou de uma escravidão, e ainda reclamou. Ou seja, voltar para a prática do pecado é melhor do que continuar da forma que está. Porque servir a Deus é difícil. Essa é a verdade. Servir a Deus não é fácil. Você vai apanhar. Você vai ouvir coisas que vai te fazer querer voltar para trás. Você vai ouvir coisas que vai te entristecer. Servir a Deus não é fácil. Mas saiba de uma coisa. Para a luta em que você está, tem uma recompensa. Mas para que você chegue no final, para receber essa recompensa, primeiro, infelizmente, essa é a verdade, você tem que apanhar primeiro. Para depois você receber. Esse é o processo árduo, é o processo que vai te fazer amadurecer. Tanto pessoalmente quanto espiritualmente. Vai te fazer amadurecer. Porque se você apanha aqui, com Deus, pode ter certeza, tem algo preparado para você, irmãos. Tem algo preparado para a igreja. Tem algo preparado. E entenda que a gente olha os milagres de Deus na nossa vida e a gente murmura. Quanto Deus está fazendo, está tudo bem. Quando Deus fica em silêncio, a gente já não gosta. A criatura querendo reclamar com o Criador. Agora eu pergunto, que direito é esse que a gente não tem? Né? Porque se for parar para ver mediante a Bíblia, o que a gente merece é algo totalmente ao contrário. A gente merecia ser morto. A gente merecia carregar uma cruz.
A gente merecia carregar cravos nas mãos, a gente merecia receber uma coroa de espinho, mas alguém teve a minha morte, alguém falou disso, eu vou morrer no lugar dele, eu vou morrer no lugar do Paulo, eu vou morrer no lugar do pastor, eu vou morrer no lugar do Rogério, no lugar do Genildo, eu vou morrer por ele, eu vou morrer no lugar dele, a morte dele, quem vai passar sou eu que vou passar a morte dele, eu vou levar, eu vou carregar a cruz por ele, é minha, eu vou carregar por ele. A partir de hoje você está livre. Eu vou morrer por você. Entenda que isso é o Evangelho, irmãos. É a loucura do Evangelho que para Deus só ganha quem perde. Só é curado quem está doente. Só é exaltado quem está abatido. Os irmãos entenderam um pouco como é difícil. Mas saiba de uma coisa, irmãos. Enquanto você passa por tudo que você está passando, Deus diz uma coisa: eu estou no barco, eu estou no controle. Não murmura, não reclama, não fale nada, apenas adore. Não diga nada, apenas adore ao nome do Senhor. Não diga nada, irmãos, mas o que você tem dentro do seu coração pode ser o mínimo possível. Se for o seu melhor, entrega. É o mínimo, mas é tudo que eu tenho, Deus. Então eu te entrego, sem murmurar. Então, Deus leva um povo ao deserto. Deus fez com que o mar se abrisse, o povo passou. Os inimigos foram abatidos. O povo chegou no deserto. Deus proveu tudo. Deus proveu o maná do céu. Deus fez sair água da rocha. Deus fez cair pão do céu. Enquanto eles caminhavam no deserto de dia, tinha uma nuvem os protegendo, à noite tinha uma coluna de fogo, e mesmo assim aquele povo vendo um milagre, ainda acharam tempo de murmurar contra Deus, contra aquele que libertou aquele povo da escravidão. Então, tendo uma coisa, mesmo Deus fazendo tudo aquilo, o povo foi ingrato. O povo foi ingrato. Só que, irmãos, tudo que nós fazemos para a obra de Deus, para Deus é pouco. Para a gente possa parecer que seja muito, mas para Deus é pouco, irmão. Você pode se doar na obra de Deus, mas é pouco. Por que é pouco? É pouco mediante o sacrifício que ele fez numa cruz. Eu não entregaria um filho meu para morrer por alguém. Ele entregou. Ele não pensou duas vezes, entregou. Alguém para morrer por mim e por você. Então todo sacrifício que a gente faz, irmãos, não é sem demagogia nenhuma, eu vou dizer aqui para os irmãos, não é algo assim que os irmãos possam olhar, estou fazendo muito. Não, irmãos, desculpa, não está não. É um privilégio fazer o que a gente estamos fazendo. E mesmo sabemos que seja pouco, é um privilégio para a gente saber que Deus aceita o pouco que a gente está entregando. Os irmãos estão entendendo? O pouco que você entrega, Deus aceita de coração. Porque você pode chegar aqui com muito, entregar para Deus, sem a sinceridade no seu coração, irmãos, não vale de nada. De nada. Só que saiba de uma coisa: da maneira que você chega e diz: Senhor, sinceramente, do fundo do meu coração, eu tenho pouco, mas o pouco eu te entrego, sem murmurar, Deus é fiel e vai receber. Agora, irmãos, entenda: se o pouco que você tem para você é muito e é o melhor para Deus, imagine o muito de Deus e o melhor dele para a gente. É algo, meu Deus, eu não consigo entender, eu não consigo ver. Assim, a gente, com o olhar humano, a gente não conseguimos entender não, irmãos. Então, irmãos, entenda uma coisa. Tudo que a gente passa, toda a prova que a gente passa, toda a luta que a gente passa, tudo que a gente passa, irmãos, eu sei que é difícil. Eu posso falar, aí a pessoa vai olhar para mim, é muito fácil dizer. Todos nós temos problemas. Todos nós carregamos problemas. Temos problemas em casa, temos problemas na família, temos problemas no trabalho,
temos problemas na faculdade, temos problemas de tudo. Só que, irmãos, entenda algo. Toda vez que a gente entra na casa de Deus de uma maneira e de um coração verdadeiro, saiba de uma coisa: Deus é fiel, irmãos, e Ele há de te ajudar e há de te prover em tudo, mesmo sabendo que você murmura, mas Ele é fiel com a palavra dEle, mesmo Ele vendo você e no teu coração e no nosso coração tendo pensamentos de outra maneira, mas Ele é fiel e a palavra dEle vai permanecer para sempre. Ele é fiel para a gente, Ele é fiel na nossa vida. Então, irmãos, esteja onde Deus te colocou, porque um povo passou por uma situação no deserto, em que, olhando aquela situação para eles, era uma situação que, quando eles saíram da escravidão e foram diretamente para o deserto, creio eu, que eles acharam que chegariam no deserto e ia ter tudo pronto, ia estar tudo preparado. Só que foram muitas pessoas e poucas entraram na terra prometida. Ou seja, a gente vive um tempo em que as pessoas que buscam a Deus para ser e não para ter. Buscam a Deus para ser. Umas buscam a Deus para ser e outras buscam a Deus para ter. Entenda uma coisa: enquanto o povo buscava a Deus para ter, Moisés buscava a Deus para ser. Se Moisés visse a glória de Deus, ele morreria, mas ele não se importou não. Eu não me importo se eu morrer vendo a tua glória, mas que eu veja. Eu não me importo se eu ver o Senhor, se eu morrer, eu não me importo se eu olhar para o Senhor e se eu morrer, mas eu quero ver. Irmãos, eu não me importo. Moisés aqui nessa situação, ele passa por um processo em que no deserto você é preparado, no deserto você vai apanhar de todas as formas. Só que Deus está protegendo o povo, e mesmo assim o povo está murmurando. Então Moisés buscando a Deus para ser, o povo buscando para ter. Ter o quê? Ter coisas materiais. Porque o povo foi para o deserto porque queriam entrar na terra prometida, realmente. Foi para o deserto porque queria entrar na terra prometida. Mas, irmãos, entenda uma coisa aqui. Será que a gente busca a Deus para ter ou para ser? Porque se for para ter, irmãos, existem muitos lugares, muitas igrejas por aí, que ela está cheia de gente. Só que assim, é somente volume. Deus não quer volume, Deus quer qualidade. Você lembra de Gideões e os 300? Os covardes voltam para trás. Só fica quem realmente vai querer guerrear. Os covardes podem ir tudo embora. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Qualidade de quê? De adorador. Os covardes podem tudo voltar. Os covardes vai tudo embora. Eu não quero covarde aqui não. Vai tudo embora. Só quero quem realmente quer adorar. Ficou quanto? 300. 300 contra mais de 10 mil. Ficou 300. E Deus honrou os 300. Por quê? Deus quer qualidade, não quantidade. Muitos lugares por aí está cheio assim. Lugares cheios de gente. Apenas gente, mas não qualidade. Você apenas vai encher, não vai crescer. Pode voltar os 300, pode voltar. Voltaram tudo, ficou 300. Só 300 guerrearam e 300 que Deus foi com eles. Deus colocou as mãos e falou: não, eu sou com esse povo. É só 300? Eu sou com os 300. É só 50? Eu sou com os 50. É só 10? Eu sou com 10. É só 1? Eu sou com 1. É só Moisés? Eu sou com Moisés. Este povo aqui, ó, o povo que foi para o deserto, irmãos, de tanto murmurar, de tanto ver o milagre de Deus, de tanto ver Deus fazendo, mesmo assim murmurando. Entenda comigo. Deus poderia muito bem castigar o povo de uma maneira bem mais difícil. Só que não, irmãos, Deus é fiel à palavra dele. Deus, ele quando fala para você, eu vou fazer, ele faz. Deus, quando ele te diz, eu vou te dar,
Ele te dá. Deus, quando fala para você, ó, você vai ter uma luta na sua vida. Você vai passar por um processo difícil. Mas eu sou contigo. Quando ele fala isso, ele já garantiu. Ele já te prepara. Ele já tem tudo preparado. Só que, irmãos, o processo do deserto na nossa vida, ele é uma ferramenta que nos amadurece. O processo de luta para a gente nos faz amadurecer. E se a pessoa não amadurecer com sofrimento, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Porque creio eu que é assim que funciona. Realmente é, não é? Se você sai de algo que te fazia retroceder, algo que te fazia mal, eu tenho certeza que você não vai voltar para a mesma situação. Só que ainda existe gente que volta. Existe gente que volta. Só que entenda uma coisa, irmãos. Quando Deus te chama, quando Deus ele fala para você, vai. Porque Ele tem tudo preparado. Ele tem tudo pronto. Você vai chorar, vai. Você vai sofrer, você vai apanhar. Vai acontecer tudo, irmãos, mas vai. Porque Ele tem tudo pronto para você. Ele já está garantindo. Se Ele te mandou ir, pronto. Já está garantido para você. Ficou 300. Os covardes podem tudo ir embora. Pode tudo ir embora. Eu só quero quem me adora verdadeiramente. Qualidade. Não quantidade. Qualidade. Se é um que me adora bem, se é um que me adora verdadeiramente, esse eu quero. Se o restante está me adorando, mas não é verdadeiramente, eu não quero. Quero quem me adora verdadeiramente. Sem murmurar. Sem reclamar. Mesmo faltando pão, é difícil, mas sem reclamar. Porque Deus já preparou. Deus já proviu tudo, irmãos. Deus já está no caminho, no controle, preparando tudo. Enquanto você está trilhando o caminho, Deus já está lá na frente, já diz, pode vir. Vem, porque eu já preparei tudo, já está tudo pronto, pode vir. Esquece o que lá atrás, esquece o que passou. Vem, porque eu já preparei tudo. É só você e eu. Irmãos, o processo do deserto foi o deserto, o processo e a promessa. Então, se você começa no deserto, passando pelo processo, irmãos, se você passa pelo processo sem murmurar, a promessa ela vem. Só que para a promessa vir, você tem que passar pelo sofrimento do processo. Ninguém amadurece sorrindo. Não é assim que diz o Sidney Almeida? Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. O amadurecimento é assim. A gente sofre, a gente chora. Só que Deus tem tudo preparado, irmão. Às vezes a gente olha uma situação e com alguém da nossa vida, da nossa família, ou um ente querido, ou um parente, a gente olha uma situação e acha que não tem mais solução. Mas para Deus tem, irmão. Para Deus tem, porque Deus já preparou, Deus já proviu tudo. Às vezes passam anos, porque o povo ficou no deserto 40 anos. Ficou muito tempo no deserto para conseguir chegar. A Bíblia vai dizer assim que o povo foi escravo durante 430 anos. Então entenda, para quem passou 430 anos sendo escravo, irmãos, 40 anos não é nada. Não é nada 40 anos. Aí muitas das vezes o tempo é curto. E a gente ainda consegue achar tempo nesse período curto de murmurar, de reclamar. E Deus mesmo assim está provendo na sua vida. E Deus mesmo assim está derramando pão na sua vida. Deus mesmo assim está derramando sobre você aquilo que está te fazendo falta. Deus realmente está te dando água. Deus está tirando água da rocha para dar para você. Deus está derramando maná do céu para dar para você. Enquanto o maná está caindo, está tudo bem. Quando o maná para de cair, já não vale mais o processo de sofrimento. Já não vale mais. Então, irmãos, Deus é grandioso. Ele vai fazer algo na nossa vida grandiosa. Só basta a gente crer. Só basta a gente parar de murmurar. Só basta a gente parar de reclamar. Só basta a gente permanecer na posição em que Ele nos colocou. Porque existem pessoas na nossa vida que olham pra gente, como eu já ouvi, dizer que está tudo bem. Só que, irmão, na vida do crente,
Essa é a verdade. Nunca está bem. Se algo tiver tudo se tiver tudo tranquilo na sua vida, entenda uma coisa, irmãos. É difícil, porque o crente, o cristão verdadeiramente, ele enfrenta a prova, ele enfrenta a luta, ele vai apanhar. Então o diabo, ele nunca vai querer afligir, nunca vai querer incomodar quem está no mundo. Só quem realmente está na igreja, está buscando a Deus. Só quem realmente é cristão verdadeiramente. Então ele quer afligir esse povo. Então saiba de uma coisa, irmãos. Onde Deus te colocou, fique, não saia. Aonde Deus te trouxe de volta, não saia. Fica, porque Ele tem um plano muito grande para você. Ele quer te usar para que outras pessoas possam ouvir. Você é importante. Só que para você exercer essa importância, irmãos, não murmuramos. Vamos estar onde Deus mandou a gente estar. Porque a gente murmura todos os dias. A gente, quando acorda de manhã para ir para o trabalho, a gente reclama porque queria estar deitado. Eu já fui um. Acordo 4 horas da manhã, 3h50 na verdade. Eu já fui um. Acordo 3h50 da manhã, olho para minha cama, olho para minha esposa. Tem hora que, meu Deus, até vontade de ligar para a empresa e dizer, não vai dar para mim hoje não. Mas e aí? E aí? Você pode até ligar para a empresa e falar assim, não dá para mim hoje, eu estou doente, eu perdi a hora. Beleza. Tudo bem, aí você volta para cá, mas e aí? Não estão te vendo mais, Deus te vê, e aí? Entendeu? Essa é a verdade. Dói. É difícil, irmãos. Mas entenda uma coisa. Deus está no controle. Você pode estar no deserto, Deus está no controle. Você está numa situação difícil, Deus está no controle. Deus está cuidando. O que Deus prometeu para a gente é a salvação, que é o maior bem para a gente que Deus prometeu. Foi tanto que Ele se entregou na cruz. Eu vou salvar esse povo para que esse povo tenha liberdade e ser livre para me escolher. Porque Deus, o que Ele quer nos dar é a salvação, é a vida eterna. Só que infelizmente essa é a verdade, tem muita gente que não quer. Só que a gente é povo escolhido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se nós estamos aqui hoje é por um propósito. Se estamos aqui dentro hoje, sentados dentro desse banco adorando a Deus, é por um propósito. Não é por algo comum, não é por algo simples, é por alguém que morreu por mim e por você. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que adoração para Deus aqui não tem que ser verdadeira? Não tem que ser intensa? Não tem que ser grandiosa? Do que você tem dentro de você não tem que ser verdadeiramente para Deus? Entende, irmãos? Não merecemos estar na onde nós estamos, porque tudo isso é graça. A graça é o favor imerecido. Mas Deus teve compaixão da minha vida para dizer, eu vou morrer para que você tenha a oportunidade, para que você tenha a opção de me seguir. Então cabe a gente renunciar tudo o que o mundo vem tentando propor para a nossa vida, é renunciar a nossa vida, renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus, porque Deus, Ele nunca se afasta de você. Somos nós que somos errantes e pecadores que nos afastamos de Deus. Como? Com a nossa prática do pecado, com o nosso erro. Isso é que nos afasta de Deus. Deus permanece fiel, só que quem se afasta dele somos nós mesmos. Que muitas das vezes, coração tão impuro. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Quando a gente entra aqui neste lugar e abrimos o nosso coração e falamos para Deus tudo o que acontece em nossa vida, irmãos, Ele permanece fiel. Ele é fiel. Ele é fiel com você. A palavra dele não muda. Ele é fiel. O que Ele falou para você que ia cumprir, Ele vai cumprir. Só que o que faz esse processo ser demorado somos nós mesmos. Porque Deus, Ele vai fazer no tempo que Ele quiser. Só que o que faz isso ser demorado somos a gente. Não somos verdadeiramente fiéis a Ele. Os irmãos entendem um pouco assim, o deserto é um processo difícil, irmãos. É um processo difícil, é um processo dolorido.
Só que no final do processo, o resultado não vai nem te fazer lembrar da dor que você passou no processo. É como se fosse uma mulher grávida, quando ela ganha o neném. Toda aquela dor que ela passou durante aqueles 9 meses, ela acaba esquecendo. Porque a alegria de ver o bebê é maior do que o que ela passou. Então entenda uma coisa, irmãos. Todo processo que você passa, por mais simples que ele seja, por mais dolorido que ele seja, pode ter o simples ou o mais difícil, permaneça. Olhando assim, você pode até dizer, é fácil dizer. Não, irmãos, todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. O porteiro da igreja tem problema, o pastor tem problema, a igreja tem problema. Todo mundo tem problema. Só que, irmãos, passar por tudo isso com Deus ao nosso lado é a melhor coisa do mundo. Não tem preço e nem comparação. Passar por tudo isso com Deus em nossas vidas não tem comparação. Então, irmãos, entenda uma coisa. Deus te ama. Deus, ele tem uma obra muito grande na sua vida. Só que o que fez esse povo demorar 40 anos para chegar na terra prometida foi os pecados que eles cometeram. O que fez esse povo demorar para chegar onde Deus tinha prometido para eles foi o pecado. Porque antes desse povo virar uma nação, eles tinham que passar por um processo. Antes deles virar uma nação, eles tinham que passar por um processo. E foi isso que fez eles demorar 40 anos para entrar na terra prometida. De tanto murmurar, de tanto reclamar, de tanto dizer para Deus que não estava bom, de tanto reclamar, de tanto dizer para Jesus, não está bom, dessa forma está ruim, eu não quero. Aquele irmão só fala mal dos outros, o pastor não sabe dirigir o culto, o irmão não sabe pregar, aquele irmão não sabe colher as ofertas. Irmãos, entenda uma coisa. Para que o processo de amadurecimento na minha e na tua vida esteja o resultado em que Deus quer que tenha, a gente tem que parar muitas das vezes de murmurar. Levantar nossas mãos para os céus e agradecer por tudo que Ele tem feito. Porque tudo que Ele fez na nossa vida não merecemos, como já foi dito. Não merecemos, mas Ele fez, porque Ele é fiel. A palavra dEle é verdadeira. Ele é fiel para sempre, então se Ele te prometeu, não murmure. Esteja onde Deus te colocou. Não murmure, não reclame, porque onde Deus te colocou, realmente é onde você tem que estar. Realmente é onde você tem que estar, porque é bem difícil a gente tomar um tapa na cara e virar a outra face para bater de novo. É difícil. Irmãos, então na onde você está, o processo que você passa, Deus está contigo. Mas uma coisa que eu digo para os irmãos, não murmuramos, vamos permanecer fiel, porque Ele é fiel. Não vamos murmurar, não vamos abrir a boca para reclamar de nada. É muito difícil não fazer isso, não é? Porque a gente somos seres humanos. Mas Deus já garantiu tudo. O preço Ele já pagou, porque não existe preço a ser pago. Hoje não existe. Por quê? Porque o preço Ele pagou. Porque se olhar para você, não, tem um preço a ser pago. Não, irmãos, tem não. Ele já pagou um preço. Hoje a gente tem a opção. Então, verdadeiramente, se a gente entregar a nossa vida, ser verdadeiros adoradores, irmãos, Ele é fiel. Ele é fiel para fazer na minha vida, na tua vida, na vida do teu irmão, na vida do teu filho que está perdido no mundo, bebendo, fumando. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele pode resgatar. Ele pode salvar. E mesmo se Ele não resgatar em vida, ele salva no leito. Mas Ele salva, mas Ele resgata. De uma forma ou de outra. Pode ter certeza disso. Essa é a nossa esperança. Então saiba de uma coisa, irmãos. Permaneça onde Deus te colocou. Mesmo que seja difícil. Continue onde Ele te colocou. Não para. Não desista. Não volta para trás. Do tempo de escravidão em que Deus te tirou da terra da escravidão, nem pense em retroceder, irmãos, porque Deus é fiel, continua avante porque Ele é fiel, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Só que para essas coisas acontecer, você tem que ser verdadeiramente fiel a Deus, porque Ele nunca deixou de ser fiel.
Amém, igreja?